Luiz Cláudio Gomes aqui, eu quero te pedir o seguinte, se não está inscrito no meu canal, já aproveita e se inscreve agora. E também aciona o sininho, toda vez que eu postar um vídeo, você vai ser avisado. Nesse vídeo eu quero ajudar você a identificar suas crenças limitantes e superá-las. Fique comigo até o final desse vídeo, aproveita agora e compartilhe esse vídeo para algum amigo ou alguma amiga que precise ouvir sobre crenças limitantes. Sim, hoje eu vou falar sobre o deserto das crenças limitantes. Você tem metas que deseja alcançar? É claro que sim, eu tenho certeza disso. Você pode querer avançar na sua carreira, por exemplo, iniciar um novo negócio, encontrar o amor da sua vida, ou quem sabe até fortalecer o seu relacionamento, esse que você está agora. Fazer exercícios, perder peso ou iniciar rotinas saudáveis. O crescimento é uma poderosa necessidade humana e todos nós temos desejos na vida, isso é um fato. Então, o que está parando você? É a pergunta que eu quero te fazer. O que está parando você? Qualquer resposta que você der a essa minha pergunta não é um fato, é uma desculpa. Sim, é uma desculpa. Essa é a pura verdade. As únicas coisas que realmente impedem você são suas próprias crenças limitantes. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. O deserto das crenças limitantes. Durante esse vídeo, eu vou falar para você sobre como elas começam na sua vida, o que você pode fazer para impedi-las e como elas prejudicam você e como elas têm te paralisado. Mas eu vou te dar dicas para você sair desse deserto. Fica comigo até o final. Se você pensar em suas primeiras memórias de infância, é provável que se lembre de momentos em que era destemido ou destemida, quando a sua curiosidade levava você a lugares que você não ousaria ir agora. No entanto, quando você começou a envelhecer, o tempo foi passando e você foi então apresentando uma lista interminável de regras sobre o que você deveria dizer, como deveria ser e o que deveria fazer. Isso provavelmente resultou em você, ou seja, criou em você crenças limitantes e talvez até mesmo não realizar todo o potencial que você tem. Embora você tenha que viver de acordo com algumas regras, é importante que você não esteja se impedindo de viver uma vida plena. Se você sente que deseja ter uma vida mais intensa, cheia de aventuras instigantes, conquistar seus sonhos, mas se sente preso. Fica comigo então, fica comigo nesse vídeo, porque nesse vídeo eu vou te dizer como você pode identificar suas crenças limitantes, mas o mais importante, como você pode superá-las. Crenças limitantes mantêm você em sua zona de conforto. Elas podem limitar muito o desenvolvimento e a realização dos seus objetivos, tanto pessoal quanto profissionalmente. São esses pensamentos conscientes ou inconscientes que você considera verdades absolutas. No entanto, esses pensamentos negativos que atrapalham sua jornada em direção aos seus objetivos de vida podem ser superados e substituídos por mensagens mais otimistas. E tem uma coisa muito importante que eu quero que você pense. Ao mudar seu pensamento, você pode mudar tudo na sua vida. Sim, é muito importante a qualidade dos seus pensamentos. Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. A maioria de suas crenças limitantes se origina na sua infância e se torna uma parte essencial da sua identidade. Você acha que suas crenças limitantes o mantêm seguro? A maioria das pessoas acham isso. Que se você não estiver fazendo nada, então você não precisa se preocupar em enfrentar a humilhação, ou a rejeição, ou o fracasso, ou qualquer uma coisa do tipo. Mas existe uma realidade.
A realidade é que, acreditando nas crenças que o limitam, você nunca tenta ou você nunca cresce. Você fica estacionado no mesmo lugar. Muitas pessoas estão constantemente se esforçando para crescer profissionalmente e pessoalmente em suas vidas. Existe uma coisa que a grande maioria das pessoas fazem, talvez você também faça, que é o seguinte: a cada novo ano reservam algum tempo para estabelecer novos objetivos e coisas, que querem alcançar, coisas que querem realizar, e vem com aquelas frases do tipo: ano que vem eu vou, ano que vem eu vou fazer, nesse ano que vai entrar agora eu vou começar, nesse ano que vai entrar agora eu vou tirar o meu projeto do papel. Começam então o ano com uma força de vontade admirável, mas não é incomum chegar a um ponto em que essa motivação cai e seus planos perdem o brilho, a intensidade, até que eles param. E aí você nem se lembra mais de toda aquela lista que você fez e de tudo que você queria fazer. Quantos objetivos foram definidos e não chegaram a ser concluídos? Claro, algumas grandes e pequenas mudanças na vida, elas podem ter afetado seus objetivos de se concretizarem, mas suas crenças e atitudes, elas desempenham um papel importante no que acontece e no que não acontece. Existe uma coisa que você faz, e sabe o que é? A única coisa que impede você de conseguir o que quer é a história que você continua contando para você mesmo. O que você diz a si mesmo é o que você acredita. E isso, então, pode desempenhar um papel importante em como você vê o mundo, em como se sente em relação ao mundo. O meu desejo nesse vídeo é que você abra sua mente, que você se oportunize e você descobrirá as crenças que o impedem de ser bem-sucedido ou bem-sucedida. Isso são crenças limitantes. Exatamente, o deserto da crença limitante, que é frio, que é doloroso e que te impede, você fica querendo caminhar, mas não consegue, porque você fica limitado, te prende, te paralisa. Que tipo de desculpa você diz a si mesmo que está limitando você de ser quem você quer ser ou onde você quer estar ou deseja chegar? Por que temos crenças limitantes? Pode ser a sua pergunta. Isso está relacionado em como você foi criado ou criada, o que você viu, ouviu e sentiu durante toda a sua vida. Toda a sua vida até agora, as suas crenças, elas se formaram através do ambiente que você viveu, ou seja, ele interferiu em você, as pessoas com quem você conviveu e convive, e tudo que você viu, ouviu e sentiu, tornaram você quem você é, com suas crenças limitantes ou com as suas crenças que não conseguem parar você. Tudo isso foi criado diante dessas circunstâncias. E como você foi criado, bem como as crenças que a sua família incutiu em você, e como você interpretou essas crenças, isso pode abranger uma ampla gama de tópicos, desde se você se sente valorizado pelos outros, até que tipo de carreira deve seguir e como deve se comportar em ambientes sociais. Nossa, como isso é importante, como isso foi importante na sua vida e como isso interfere ou positivamente ou negativamente em você. Você pode acabar formando suas próprias crenças limitantes com base nas crenças que eles incutiram em você. Um exemplo seria seus pais reforçando a crença de que a autoridade nunca deve ser desafiada. Como resultado, o que acontece? Você pode acabar acreditando que o tratamento injusto de pessoas de autoridade é algo que deve ser aceito em vez de ser contestado. Você consegue entender como houve uma interferência e como há essa interferência na sua vida? Você pode até com isso ser incapaz de reconhecer esse comportamento nas pessoas, porque isso ficou em você. Isso ficou em você porque foi incutido em você.
Houve, então, uma influência da forma com que você foi criado ou criada. Enquanto você cresce, você está constantemente aprendendo e absorvendo novas informações, ideias e opiniões sobre si mesmo, como pessoa, bem como sobre como as coisas funcionam. E isso pode moldar suas próprias concepções do que você pode e não pode fazer. Olha que importante. Isso ocorre porque na maioria desses casos, eles não estão em uma posição de autoridade e constantemente compartilham informações, ideias e crenças sobre como o mundo funciona. Pense no que eu vou dizer agora e pare por um minuto e reflita. Quando você está aprendendo com figuras de autoridade que respeita, fica ainda mais inclinado a concluir que as coisas que eles lhe dizem são verdadeiras. Você coloca essas pessoas no lugar, naturalmente, porque elas vão te conduzindo para esse lugar. E você acaba não questionando e passa a sua vida sem questionar, inclusive, pessoas que tomam atitudes dessa mesma maneira, como foi feito com você. Suas experiências de vida, especialmente aquelas que terminam negativamente, e as conclusões que você tira delas, essas experiências podem criar crenças. E podem criar crenças limitantes, como eu falei, especialmente aquelas que terminaram negativamente. Quando você toma decisões ou tem experiências na vida, é comum você tirar conclusões depois. Todo mundo faz isso. Se, por exemplo, você se apaixonou e então esse relacionamento termina de uma maneira desgostosa, ou seja, não foi como você gostaria, você pode então concluir que o amor sempre termina em dor. Você pode acabar concluindo que os relacionamentos nunca vão dar certo. Esses tipos de experiências negativas, em particular, podem então moldar fortemente as suas crenças limitantes, fazendo com que você passe a acreditar que essas são as suas verdades. É importante lembrar que as conclusões a que você chega depois que as experiências ruins acontecem são valiosas apenas temporariamente. Elas depois devem servir como aprendizado, não como uma verdade porque uma coisa não aconteceu bem, uma relação, uma situação, todas as outras coisas vão acontecer assim. Porque as crenças limitantes, na maioria das vezes, são ideias inconscientes que aparecem como mecanismos de defesas em você para evitar possíveis frustrações, fracassos e decepções. Você acaba se escondendo atrás dessas crenças limitantes justamente para que você possa, então, se defender, se proteger. Falsamente você acha que está se protegendo, mas você está, na verdade, se escondendo e não participando de tudo que a vida pode te dar. Em algum momento no passado, você pode ter definido como algo específico e agora, com uma situação semelhante, o seu subconsciente ele faz o quê? Encontra uma maneira de tentar bloquear. Um bom exercício inicial para neutralizar as crenças limitantes é procurar a raiz do problema. É encontrar o agente causador dessa negatividade. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais à frente. Fica comigo aqui, que eu vou te dar dicas excelentes para que você possa sair do deserto das crenças limitantes. Mas então, o que são crenças limitantes? Crenças limitantes são as histórias que contamos a nós mesmos sobre quem somos e que nos impede de nos tornarmos quem devemos ser ou quem gostaríamos de ser. Essas crenças nos limitam de alcançar todo o nosso potencial. Elas são muitas vezes subconscientes, como eu já citei. Nós nem sabemos que a temos até que alguém nos aponte, até que alguém nos fale, até que alguém nos sacuda. E é exatamente o que quero fazer nesse vídeo. Despertar você. Tirar você da sua zona de conforto ou quem sabe até da sua ignorância inconsciente. Você não sabe que está
passando nesse deserto. A minha ideia é fazer com que você tenha como identificar e superar as suas crenças limitantes. E uma coisa que eu posso dizer para você: mude seus pensamentos, mude sua vida. Como você pensa e vê o mundo afeta a história que será contada sobre sua vida. A sua história é um dos 3 elementos que podem levá-lo a encontrar um avanço. Isto é, aprender a criar mudanças duradouras em sua vida. Quer aprender como mudar sua vida? Então, aprenda como mudar sua história. Você pode mudar sua vida. Você pode fazer, ter e ser realmente o que desejar. O que dizemos a nós mesmos é o que passamos a acreditar. Muitas vezes, nos limitamos ao decidir que não podemos fazer algo antes mesmo de tentar. Essas crenças limitantes podem nos levar a nos perguntar: por que se preocupar? Ou dizer a nós mesmos: isso é bobagem. Quando fazemos isso, estamos efetivamente dizendo a nós mesmos que a resposta é não, antes mesmo de fazer a pergunta. Quando fazemos isso, paramos nosso crescimento e nosso caminho para o sucesso. Essa conversa interna negativa é um sinal claro de que você precisa reescrever sua história. Nossa história afeta o que fazemos, para onde vamos e como abordamos a vida. Uma história poderosa leva a uma vida de oportunidades. Mude sua história, mude sua vida. O primeiro passo para mudar sua história é parar de dizer a si mesmo aquelas coisas que desempoderam você, as coisas que são negativas. Quantas vezes você já disse algo a si mesmo, como por exemplo: eu tenho que ser perfeito, eu estou muito velho, só não sou esse tipo de pessoa. Esses são exatamente o tipo de pensamentos prejudiciais que nos impede de alcançar nossos objetivos e, em última análise, nossos sonhos. Ao abordar os seguintes pensamentos prejudiciais de frente e nos tratar com bondade em vez de dúvida, você pode mudar sua mentalidade e aprender a mudar a si mesmo. O cérebro humano está programado para conservar energia. Buscamos certeza em nossas rotinas, relacionamentos e trabalhos. Muitas vezes nós somos avessos ao risco e não queremos sair da nossa zona de conforto. E só investimos energia na ação quando acreditamos que ela produzirá resultados. Quando não acreditamos que podemos obter resultados, quando não temos uma crença profunda em nós mesmos, desistimos antes de começar. Não colocamos todo o nosso esforço, nós sabotamos nosso próprio sucesso. Essa é a própria definição de crenças limitantes. A história da humanidade mostra que você pode conseguir tudo o que acredita, que pode conseguir. Quer ver? Se você pensa que você pode ou pensa que não pode, você está certo. Era uma vez um homem que nunca iria conseguir chegar na Lua. Mas em 20 de julho de 1969, Neil Armstrong desafiou esse pensamento e foi lá e caminhou no solo lunar. Outra coisa, que os homens não conseguiriam correr uma maratona em menos de 2 horas. Mas em 2019, Eliud Kipchoge, talvez a pronúncia nem esteja muito bem, foi lá e conseguiu com 1h59:40. E tantas outras coisas que já disseram. Eu mesmo já me disseram muitas coisas na minha vida que eu não conseguiria, que pareciam para mim impossíveis. Mas eu fui lá, eu desafiei as crenças limitantes, e eu fui lá e consegui e fiz. Eu vou compartilhar com você em algum outro momento quantas coisas eu já consegui e que pareciam impossíveis, mas eu consegui. Eu sou um exemplo disso. E quantas pessoas você pode ler aí? Você pode procurar, pesquisar. Para quantas pessoas pareciam impossíveis, eles foram lá e bateram. Corredores que pareciam que não conseguiriam baixar determinado tempo, ou saltadores, ou pessoas que não conseguiriam construir grandes negócios e construíram do nada, porque elas avançaram. Elas foram contra as crenças limitantes que colocaram, que impuseram para elas. Com o pensamento limitador, é que dizemos a nós mesmos que continuamos dizendo até que o aceitamos completamente e acreditamos que é verdade. Por exemplo, sou terrível com dinheiro,
eu nunca posso ser o empresário, eu não sou bom em relacionamentos, ninguém me ama, a vida é difícil, toda vez que tento fazer mudanças na minha vida, não dá certo, nunca vou conseguir chegar a lugar nenhum. Tudo que eu disse até agora são crenças limitantes e que talvez você repita para você e elas acabam se transformando em verdade. E o que é certo sobre o que eu acabei de dizer em todas essas crenças? Elas são verdadeiras? Se pensarmos que são, elas serão. Ou seja, você cria suas próprias verdades. Outra coisa é que elas começam com um pensamento. E à medida que você continua afirmando esses pensamentos, eles se tornam crenças. Preste atenção nesses exemplos de crenças limitantes que eu vou dizer agora. Essa é uma que todo mundo fala em algum momento da vida. Não posso. Você costuma dizer a si mesmo que não pode fazer alguma coisa? É uma pergunta. Este é um dos exemplos de crenças limitantes que o impedem porque você não percebe que tem escolha. Uma crença limitante é um pensamento, é uma opinião, é um estado de espírito ou convicção que você acredita ser absolutamente verdadeira. Mas essa crença o impede de alguma forma. Ela trava você. Se há algo que você ainda tem a capacidade de fazer, você tem noção de aprender. Se é algo que você não quer fazer, porque em algum momento tenha sido conveniente, é algo que você não pode fazer naquele momento específico. Só isso. Você pode fazer qualquer coisa se você acredita. Quer ver uma outra crença? Eu não tenho tempo. Claro que você pode não ter tempo. Ok. Todos nós levamos vidas ocupadas onde corremos de uma coisa para outra e tal. Eu sei disso. Mas se você acredita que não tem tempo para algo ou para alguém, nunca terá. Ou então você arranjará tempo para ir atrás do que deseja. E acreditar que você não tem tempo mantém você preso em um só lugar. O tempo é real, mas como você percebe o tempo que tem uma construção social? Quando você acompanha com precisão como você gasta seu tempo, você vai perceber quanto tempo é desperdiçado em atividades que não agregam valor ou significado na sua vida. Eliminar o que não faz sua alma feliz revela quanto tempo você tem para conseguir tudo o que importa para você, para que você possa ir atrás do que quiser. Quer ver uma outra crença? Eu não posso porque... Quando você usa uma razão ao eu não posso, você dá ainda mais poder à sua definição limitante. Isso é verdadeiro quando a razão começa com eu sou especialmente. Palavras como eu sou estão relacionadas diretamente a quem você é. Por exemplo, eu atendi uma pessoa que costumava dizer, não posso trabalhar em eventos, Luiz Cláudio, porque eu não sou extrovertida, sabe? Então acho que eu não vou conseguir. Mas um dia, ela prometeu ajudar um amigo que era organizador de eventos e bum! Tornou-se assistente de gerente de eventos. E percebeu que não era preciso ser extrovertido para fazer sucesso ou extrovertida. Afinal, a maioria de nós somos extrovertidos em algumas situações mais e mais extrovertidos em outras. Se não fosse uma promessa que ela fez ao amigo, ela nunca saberia o quão falsa era aquela crença quando ela era limitante. Quer ver uma outra coisa? Eu preciso mudar antes que eu possa... Você não terá sucesso se acreditar que precisa mudar ou consertar algo como condição para o sucesso ou que não está pronto para algo. Em vez disso, vá atrás do que você quer e no processo trabalhe no que deseja mudar. Você não deve colocar sua vida, relacionamento ou carreira em espera até perder peso ou então até curar ou aprender 200 habilidades, sei lá. Quando você perceber que busca seus objetivos e agir, está buscando os seus objetivos. Então está fazendo de verdade. Quer ver uma outra coisa? Eu não sou bom o suficiente. Em algum momento de sua vida, alguém foi crítico ou comparado a que era melhor em algo que você. Então você acredita que não é bom o suficiente. Acreditar que você não é bom o suficiente se manifesta como perfeccionismo, ansiedade e procrastinação. A segunda parte dessa ajuda é geralmente...
Eu não preciso de ajuda. Você vê pedir ajuda como uma fraqueza? Ou que você não é bom o suficiente ou digno se não puder fazer algo sozinho? Ou você se sente muito culpado ou envergonhado para perguntar? Sinceramente, todos nós precisamos de ajuda. Você despreza os outros quando eles podem ajudar? Não, certo? Portanto, você deve aprender a se sentir à vontade para pedir e aceitar ajuda. Todo mundo sabe o seu propósito na vida. A maioria das pessoas não tem suas vidas instigantes, nem sabe qual é o seu propósito na vida. Mas que você pode pensar que eu entendo de pessoas e você não. Quantas vezes você já percorreu o seu feed de mídias sociais, vê pessoas sentadas e despreocupadas e apenas vivendo a sua melhor vida e é então comparativa com a sua vida não perfeita, com a vida que você leva, aparentemente com a vida perfeita deles. Mas esses posts são criados para projetar a perfeição. E isso é tudo, uma projeção na verdade. Então foque em você, seja autêntico e olhe para dentro. Assim você vai deixar de se comparar e pensar que todo mundo tem a melhor vida e que a sua vida não é incrível. E você não está levando a vida como a deles. Quer ver uma outra coisa? Não sei. Pode ser, não sei o que preciso ou não sei o que quero. Muitas vezes você se atrapalha com suas próprias palavras e com o uso do não. Uma estimativa limitante é uma história que você conta a si mesmo para manter você parado e impedir que você se torne quem você deveria ser. Quando você reclama sobre o que não está funcionando em sua vida, isso é uma desculpa para não agir, ou se responsabilizar, ou quem sabe ser uma vítima. E você provavelmente sabe o que quer. Bem lá no fundo você sabe. Agora é hora de arriscar e começar a seguir em frente, a acreditar que é possível. Quer ver uma outra coisa? Eu não sou como todo mundo. Com essa comparação ou descrição limitante, você acredita que não pode oferecer nada diferente. Mas a verdade é que cada pessoa é única, e isso inclui você. Você é o único que tem algo único para oferecer às pessoas em sua vida, só porque você é você. Os conhecimentos e experiências que você tem em sua vida são exclusivamente seus. E com essa experiência e conhecimento, você pode ver o mundo de forma diferente. Quer ver uma outra coisa ainda que as pessoas fazem como crença limitante? Eu serei julgado. É horrível quando você é julgado ou quando acha isso. E você provavelmente acredita que toda vez que fizer algo, os outros vão julgá-lo. Quanto mais você se concentra e pensa que os outros julgarão você, mais essa certeza é verdadeira. Aprendi da maneira mais difícil que não posso controlar como as pessoas me veem ou sentem em relação a mim. Eu posso tentar mudar a opinião deles, mas se eles não querem me ver de uma forma positiva, não há nada que eu possa fazer para mudar isso. E sabe de uma coisa? Tudo bem. Importa mais o que penso de mim e como me vejo. No final das contas, preciso ser meu melhor amigo. E é muito mais importante aprender a não me julgar do que ter medo que os outros me julguem. Eu vou te falar mais uma coisa ainda que as pessoas usam como crenças limitantes. Eu falhei. Quando você tentou algo e falhou, você vai se levantar e tentar novamente? Não. Eu sei. Você se sente impotente. É como se fosse um fracasso porque não conseguiu. Só porque o resultado foi diferente do que você esperava. Não significava que você esperava. E final, reformule seu pensamento. Em vez de pensar que você perdeu e não tentará novamente, pense no que essa oportunidade lhe ensinou. Quer ver uma outra coisa? Ah, Luiz Cláudio, eu sou perdedor. Se você for considerado fracassado ou perdedor quando cometer um erro, nunca terá a chance de fazer algo em que possa cometer mais erros. É errando que se aprende. Isso para a sua vida e você só vai ficar na sua zona de conforto onde você não perde. Entende isso? Você fica lá porque lá você não perde, mas também você não faz nada. Mas erros fazem parte da vida e como aprendemos é com eles. Cada erro deseja te aproximar do resultado e do sucesso que você pode ter. Portanto, não diga eu sou um fracassado. Mesmo então de brincadeira, não faça isso. Lembre-se de que você tem algo a aprender, que está a um passo mais perto do seu objetivo, porque não sabe o que não fazer.
Quer ver uma outra coisa? Eu não tenho dinheiro, então vou ficar aqui mesmo, não vou fazer. Quando você acredita que não tem dinheiro para fazer algo, você vê o dinheiro como um obstáculo. Em vez disso, o dinheiro é uma oportunidade. É uma oportunidade onde você corta e economiza. Sabe, vai ser criativo, vai tentar de novo. Você não tem nada a perder. Então não deixe que essa condenação limitante o impeça. Vá em frente e faça funcionar. Quer ver uma outra coisa ainda? Ah, Luiz Cláudio, mas isso não é possível para mim. Com essas crenças limitantes, você acredita que as coisas são possíveis para outras pessoas, mas não para você. Por que não para você? As outras pessoas são mais inteligentes que você? Têm mais sorte do que você? O que realmente falta para você? As crenças limitantes que você tem sobre si mesmo e do mundo são muitas vezes subconscientes. Você tem o que precisa, então supere essa crença limitante pensando, é possível em mim, assim como é possível para eles. Quando você não é retido por crenças limitantes, você vai ver oportunidade em vez de obstáculos e as coisas se tornarão possíveis para você. Quer ver uma outra ainda? Ah, é tarde demais. Tarde demais para quê? Você não está atrasado para nada. Quer ver uma coisa? Tem um japonês, que talvez a minha pronúncia seja ruim, mas se chama Shigemiri Hirata. Ele se graduou, ou seja, foi o homem mais velho do mundo a se graduar, sabe com quantos anos? 96 anos. Tem um outro ainda, que é o Yushiro Miura, 80 anos. Ele foi a pessoa mais velha a escalar o Monte Everest, até a última informação que eu tive. Teve um outro ainda, que é o Oscar Swan, com 72 anos e 281 dias, ele competiu nas Olimpíadas. Será que é tarde? Isso faz você pensar, certo? Realmente, eu também penso. É tarde demais para buscar seus sonhos? Aprender a alcançar um marco? Uma resposta é não, não é. Ainda dá tempo. Você precisa de paixão e colocar em foco e precisa acreditar em si mesmo. E você pode alcançar o que quiser. Bem, eu já te falei tanta coisa e eu quero ensinar você, ajudar você como identificar suas crenças limitantes. A verdade é que todos nós temos um potencial ilimitado. O sucesso começa com essa crença. Quando acreditamos profundamente que somos capazes e merecedores do sucesso, somos capazes de explorar esse potencial. Isso leva a uma maior ação que pode, por sua vez, gerar maiores resultados. Isso reforça a nossa crença em nós mesmos. E o ciclo recomeça. Recomeça ainda mais forte. Quando um pode entrar nesse ciclo de sucesso, começa com a identificação de suas crenças limitantes. A próxima vez que você der uma desculpa, como os exemplos de crenças limitantes que eu já citei até agora, pergunte a si mesmo, peraí, isso é verdade? Ou é uma crença limitante? A próxima vez que você disser a si mesmo, eu sempre fui assim, pegue esse pensamento e substitua por uma crença mais poderosa. Trabalhe no desenvolvimento de uma mentalidade de crescimento em vez de uma mentalidade fixa. Acredite que você pode mudar. Acredite que vale a pena. Então, o que você deve fazer? Como identificar crenças limitantes? Há várias maneiras de fazer isso. E a maioria requer alguma reflexão pessoal. Visto que elas podem não ser facilmente identificáveis. Eu vou te mostrar alguns métodos que você pode usar. Mas não fique só aqui na teoria, coloque em prática. A primeira coisa é, identifique e anote suas crenças. Para identificar as crenças que o limitam, comece escrevendo suas crenças gerais. Anote crenças sobre qualquer coisa que você sinta fortemente e que influencie a sua vida diária. Agrupe-as em diferentes categorias, como finanças, família, relacionamentos, saúde e tantas outras que você vai poder dizer. Depois de fazer isso, examine quais estão ajudando você a crescer e quais podem estar limitando você. Outra abordagem que você pode adotar para identificar crenças limitantes seria avaliar o seu próprio comportamento. Pense em cenários que você agiu de maneira negativa ou tóxica e pense no porquê. Se você observar atentamente seus comportamentos tóxicos, poderá descobrir que a causa subjacente são crenças limitantes. Por exemplo, se você achar difícil falar o que pensa quando alguém o ofendeu, você pode possuir a crença limitante de que o conflito é ruim. Isso, por sua vez, pode impedir que você tenha relacionamentos
verdadeiramente íntimos, pois não consegue falar o que pensa e ter confrontos saudáveis. Você acha que toda vez que você vai falar o que você pensa, você vai criar um conflito. E por achar isso, você não fala. E aí realmente você acaba gerando um conflito. E as relações não ficam saudáveis. Uma outra coisa é, anote as áreas em que você se sente desafiado. Se você notou que tem desafios recorrentes em certas áreas de sua vida, isso pode ser um indicativo de crenças limitantes. Talvez você não consiga um emprego bem remunerado ou nunca tenha sorte quando se trata de amor. Esses desafios podem ser simplesmente o subproduto de crenças errôneas que você adotou como verdades. Ao passar por cada desafio que anotar, anote também quais de suas crenças pertencem a esse desafio. Então, se você está sempre lutando para ganhar dinheiro suficiente, descubra o que você pensa sobre o dinheiro e qual acessível ele é para você. Muitas pessoas têm crenças muito desastrosas sobre o dinheiro. Todo mundo experimenta crenças autolimitantes. Então, quando você experimentar uma, lembre-se de que você não está sozinho. O importante não é eliminar completamente as crenças limitantes, mas aprender a superá-las e focar no positivo. Quando você muda a sua perspectiva, você muda a sua vida. Bem, então, hoje eu falei para você sobre o deserto das crenças limitantes. Eu falei como elas acontecem em você, eu te dei vários exemplos e eu te disse o que você pode fazer. Mas a principal mudança que você pode fazer na sua vida para sair do deserto das crenças limitantes, para sair desse deserto que te aprisiona, que te acorrenta, que te prende, que te fixa no mesmo lugar, é agir. Reveja esse vídeo, veja os pontos importantes desse vídeo que você se identificou e haja. Tome uma atitude. Comece agora. Escreva com as suas crenças limitantes. Escreva no papel o que está te parando. Você conhece as suas crenças, os medos que você tem. Eles podem ser solucionados. Sabe aquela história do pau que nasce torto nunca se direita? Isso é só na música do Tchan. Mas aqui nas suas crenças limitantes, não existe isso. Primeiro que não nasceu torto. Você é perfeitamente perfeito. E você pode voltar a agir assim. Colocaram ou você foi para essa direção, talvez direcionado pelo ambiente que você viveu, pelas coisas que você ouviu, viu e sentiu, tornaram você quem você é, mas você pode passar a ver novas coisas, ouvir novas coisas e sentir novas coisas, e então ter a vida que você deseja. Eu acredito em você. Em você. Acredita?